Vencer o Vitória na Bahia, jogar contra o Vitória na casa dos caras, já é um campo difícil. Hoje o Carpini montou o time do Vitória para jogar com os 11 jogadores em um terço do campo. Literalmente um terço do campo estavam os 11 jogadores do Vitória. Eu vou tentar destrinchar para você aqui as estratégias dos dois times, mas eu quero só te dizer que depois de uma viagem desgastante da Venezuela, com o meio campo que você precisa controlar a minutagem do teu único meia de criação, de verdade, é um baita de um resultado e eu estou vendo muita gente tentando ficar infeliz com o Flamengo. Eu estou vendo muito torcedor do Flamengo, ao invés de entender que o Flamengo é o time a ser batido e que todo mundo vai jogar contra o Flamengo desse jeito, ao invés de apoiar o Flamengo e de sair feliz com uma vitória, eu estou vendo um movimento muito estranho. Claro, obviamente comandado por alguns comentaristas, alguns analistas, alguns influencers de Flamengo, né? Gostou do influencers? Tô vendo um movimento de tentar fazer críticas a um time que meu irmão meteu 6 pontos na cachola num jogo de Libertadores, num jogo de Campeonato Brasileiro, venceu os dois, fez 6 pontos fora de casa, óbvio, sem jogar o futebol mais lindo de todos, sem jogar o futebol mais lindo do mundo, mas meu irmão e minha irmã com graus de dificuldade absurdo. Eu vou conversar com você agora neste pós-jogo que está começando aqui no canal do Felipe Fontoura. Eu tenho feito aqui algumas análises mais curtas, porque sei que a gente acaba fazendo uma live muito grande e a gente perde a essência do que foi o jogo. A gente não consegue ali reduzir o nosso raciocínio e eu acho que está sendo mais interessante fazer essa análise reduzida para que você entenda tudo o que aconteceu no jogo. Às vezes você vê um vídeo, uma live ali de 2 horas, 1h40, você se perde, você vê um pedaço, aí eu falo uma coisa, você não assiste inteiro, aí eu falei uma coisa lá no final, outra no início. Então, vamos embora concentrar aqui, aperta o botão do like, porque é a análise sensata, é a análise fria e é a minha opinião, é a minha leitura do jogo. Você tem a sua? Legal, mas bate a sua leitura com dados, bata a sua leitura com opinião menos, como é que eu vou te dizer para não parecer arrogante? Menos torcedorística, né? Ou se você quiser fazer a tua análise só de torcedor, tudo bem, tá tudo certo, mas não é uma análise de alguém que está estudando e tentando debater com mais profundidade. Vamos lá. O que acontece, meus amigos e minhas amigas? O Flamengo tem um calcanhar de Aquiles, eu estou falando aqui há 10 vídeos, não tem o que fazer. Com esse calcanhar de Aquiles, né, que é o meio de campo do Flamengo, e principalmente o meio de criação, com esse calcanhar de Aquiles que o Flamengo tem, o Felipe Luiz precisa corrigir algumas coisas. Eu ainda acho que o Felipe está pecando nesse calcanhar de Aquiles, mas é um ponto que ele é muito mais erro da diretoria passada, que não conseguiu trazer uma peça para de fato brigar com a Arrascaeta, e não falo nem mais para ser um reserva do Arrascaeta. Alguém para vir tentar ser titular, alguém do mesmo naipe do Arrasca para tentar brigar com ele pela titularidade. É óbvio que esse problema existe, tanto é que com a Arrascaeta, quando ele está bem, nos momentos de lucidez ele abre o placar depois de 45 minutos, que eu vou voltar aqui, vou retroagir daqui a pouco, né? Mas eu já falei do Arrasca, então eu vou avançar aqui nesse ponto. Depois de um primeiro tempo truncado, depois de um primeiro tempo difícil, com pouca criatividade, mesmo assim o Flamengo achou alguns espaços com boas enfiadas do Arrascaeta e etc. O Flamengo consegue abrir o placar numa jogada genial do Arrascaeta, que briga, que ele rouba a bola, ele briga, ele recupera ele no meio de 4 jogadores, e aí obviamente tem que dar o mérito aos nossos jogadores de frente, que todos eles se movimentaram, todos eles abriram, para que os marcadores, quando olhassem para o Arrascaeta, não pudessem ir direto para o bote do Arrascaeta. Então eu peço que você reveja o gol e veja a movimentação dos nossos homens de frente. Todos eles abriram linha de passe, e isso faz com que os marcadores, mesmo que você veja no lance ali, 4 caras em cima do Arrascaeta, eles não podem ir para o abafa no Arrascaeta, né? Que é um erro parecido com o nosso gol que a gente toma também. Bem parecido com pontos também ali para a movimentação do Vitória nesse momento. Mas focando aqui, aí o Arrascaeta rouba a bola, se movimenta, todo mundo abre, ele acha espaço, ele finge que vai dar um tapa para alguém entrar finalizando, essas opções que abriram para ele. Ele pega a lá Romário, a lá Ronaldo Fenômeno, ele dá um tapinha na bola, genial, coisa de gênio. Não vou discutir com quem não acha o Arrascaeta craque. Se você não acha o Arrascaeta craque, muito difícil a gente conseguir conversar, eu e você. A gente tem noção de futebol diferente. Eu acho o Arrascaeta craque. Meu problema com o Arrascaeta é parte física. Meu problema com o Arrascaeta é que ele não aguenta. Ponto. Ele não aguenta, tanto é que ele sempre tem que ter um controle de minutagem. Inclusive hoje, tem um momento que você tira o Arrascaeta e você fala assim, mais uma vez voltamos ao problema crucial. Porque quando você não tem o Arrascaeta, você tem que improvisar uma peça ali. Ou você vai para um 4-2-4, que é como o Flamengo terminou o jogo, né? Com 4 homens de frente e só 2 volantes, ou você vai para isso, ou você vai botar um homem no meio de campo que não faz a função. Então ele não sabe nem atacar, nem pifar e nem preencher esse espaço, que é onde você vai falhar
lá na frente quando você vai tomar o gol do Vitória, né? Foi assim que a gente fala, o Wellington Rato tem muito espaço, o Wellington Rato vem vindo, vem vindo. De novo, pouquíssimas coisas positivas do ataque do Vitória, que é o Carpini, é o treinador, pouca coisa, você vê alguma transição em velocidade, e pouquíssima coisa, é um time bem limitado, o time do Vitória vai brigar de fato na parte de baixo da tabela. Pode anotar aí, porque vai brigar na parte de baixo da tabela, com certeza. Se você é torcedor do Vitória, não adianta ficar puto comigo, fica puto com a tua diretoria. Não estou falando mal, não estou desrespeitando a instituição Vitória, acho uma instituição foda. Fiz meu curso de licenciatura, a minha licença da CBF foi lá no Barradão, pô, bicho, eu adoro ali, gosto do Vitória, então não é um desrespeito à instituição, tá? É simplesmente análise de futebol, você torcedor sabe do que eu estou falando, mais até do que o torcedor do Flamengo. Dito isso, né, essa transição em velocidade do Vitória é uma das pouquíssimas coisas que o Carpini já fez ofensivamente. Então, quando o time pega em velocidade, ele faz com que a mesma coisa que eu falei aqui do Arrascaeta, né? Os homens de frente eles se lançam em tanta velocidade pelos flancos, pelas pontas, né? Eles se lançam em tanta velocidade que o sistema defensivo do Flamengo, as duas linhas do Flamengo, ela vem se abrindo para acompanhar esses caras que saem em velocidade. Quando ela se abre e o Flamengo não tem esse meio de campo resolvido, esse triângulo de meio de campo resolvido, porque o Arrascaeta não consegue acompanhar, porque você tira o Arrascaeta, esse clarão aparece, o Wellington Rato viu o clarão, provavelmente Carpini, quando colocou ele no jogo, avisou, ó, ali tem o clarão, porque é onde o Flamengo está batendo cabeça nos últimos jogos. Nos últimos 3 jogos, onde o Flamengo bate cabeça, é ali perto da área 14, né? Da zona 14, que a gente gosta de falar, e muita gente fala, lá veio o Tatiquei chato. Mas é ali perto da zona 14, é onde o Flamengo tem batido cabeça. Muito porque 2 volantes e o meia não estão se achando, porque esse meia não existe, tá? E aí o Wellington Rato chuta, a bola desvia no Gerson, uma infelicidade total, acaba entrando. E aí o Flamengo fecha o jogo, eu vou fechar aqui para voltar a pontuar, vou pontuar, tô só contando mais ou menos a história. Aí o Flamengo lança a mão de mais um atacante, bota lá o Bruno Henrique, né? Chama o Bruno Henrique. Aí o Flamengo fica com plata, fica com um ataque bem ofensivo mesmo, só que perde o meio de campo de criatividade. Óbvio, você vai com o Luiz Araújo, etc., criar pela ponta, você vai criar pelo lado do campo. Foi o que aconteceu. Luiz Araújo pega uma bola boa pela esquerda, acelera o jogo, é onde o Luiz Araújo é bom, pelos lados do campo. Tentar botar o Luiz Araújo de 10, eu já falei que é um erro. Botou o Luiz na dele, bicho, o Luiz vai render pra cacete, que é um dos melhores jogadores do Flamengo hoje. O Luiz Araújo joga bola pra cacete no lugar certo. Cruzou a bola e o Bruno Henrique tá iluminado sempre, né? Desde 2019 o Bruno Henrique tá iluminado. É Bruno Henrique, o torcedor do Flamengo tem que gritar sempre é Bruno Henrique. Pra mim, o maior nome dessa geração. O Arrasca foi o maior craque, mas acho que o meu grande ídolo, o meu xodozinho é o Bruno Henrique, tá? Sempre tá lá, sempre tá resolvendo. Bicho, precisou dele, ele aparece. Quando ele tá mal, ele briga, ele luta. Então, assim, é um jogador pra gente aplaudir. Pega uma bola difícil. O Luiz cruza essa bola muito bem centrada pro lugar onde o atacante tem que estar. Só que tem um resvalar. E eu sempre falo para você que eu não posso mostrar os gols aqui, mas eu desenho para você, para que você reveja depois em algum lugar aí, bota melhores momentos. Eu não posso mostrar, mas tem uma porrada de canal que mostra. Alô, seu YouTube? Uma porrada de canal que mostra, mas tá lá. A bola resvala no zagueiro do Bahia pouco antes de chegar no Bruno. E o Bruno pega uma bola que já era difícil, ainda resvalada, e pega de prima, bicho, para botar ela no cantinho para dormir na rede, coisa de quem conhece muito de futebol, né? O Bruno Henrique, de novo. É Bruno Henrique. Pontos positivos disso aqui, tá? Por mais que o Flamengo esteja batendo cabeça e etc. ali naquele pedaço do meio, o sistema defensivo do Flamengo, você vai até achar engraçado o que eu vou te falar. Mas nos últimos jogos, cara, eu lembro de 2 finalizações. A gente até tá tomando os gols que são. As finalizações que chegou ao gol do Flamengo até tá entrando, né? E não é uma crítica ao Rossi, porque essa bola é impossível de pegar. A bola resvala no Gerson e um abraço. Mas, assim, é a prova de que o sistema defensivo do Flamengo tá se encaixando, mesmo com esse buraco no meio de campo, mesmo com esse espaço que o Felipe Luiz precisa resolver. O sistema defensivo do Flamengo vem bem. Vem muito bem, obrigado, né? A gente tomou, se eu não me engano, 2 finalizações nos últimos 3 jogos, velho. Se eu não me engano, posso estar equivocado e aí você vai me dizer, não, foram 3, Felipe. Tá bom, podem ser 3 nos últimos 3 jogos. Foi o máximo que finalizaram no gol do Flamengo em 270 minutos. É ou não é para se elogiar, é ou não é para se vangloriar. E aí, óbvio, esse gol não tem o que fazer, irmão. Bola espírita do Elton. Bom, tem o que fazer, você tem que fechar o meio campo, corrigir e não deixar essa finalização acontecer. Tá? Mas falando assim, depois que foi finalizada, o goleiro não tem muito. O goleiro só pode sentar, chorar e buscar a bola no fundo da rede. Não tem o que fazer, o goleiro. Beleza? Dito isso, é um ponto positivo do sistema defensivo e eu vou para o ponto negativo do sistema ofensivo.
O Flamengo, mesmo no primeiro tempo, eu vou voltar que é o meu prólogo, eu falei que o Vitória resolveu jogar com 11 jogadores no primeiro terço do campo, e é fato. O Carpini fez uma coisa até que eu gostei, tá? Tô falando só de tática, que é um balanço defensivo bem interessante. Ele bota uma linha de 4 jogadores na linha básica, lá, 2 laterais, 2 zagueiros, e a linha da frente, ele joga no 4-5-1, né? Ele joga na primeira linha com 4, a segunda com 5 e a terceira linha um jogador só de frente. Só que ele fica oscilando essas duas últimas linhas, que é bem legal. Quando a bola vai para o lado direito, um dos 5 jogadores sai para fazer a linha de 2 aqui de pressão. Quando a bola balança para o lado esquerdo, aí esse jogador que estava na frente no 4-4-2 ali, que estava lá no 2, ele recua para a linha de 5 e o outro avança. Bem legal de assistir, é, com peças de mais qualidade, né? Com peças de mais qualidade, isso seria bem legal, bem interessante para um sistema defensivo de um clube. Gostei. Tava vendo realmente um desenho tático ali bem claro que me chamou a atenção. Mas o time do Flamengo é muito qualificado e conseguiu chegar várias vezes. Tem uma bola do Juninho. Irmão, não pode errar aquela bola, Juninho. Não pode, bicho. Tu tá caindo na graça do torcedor, o torcedor já tem a música do Juninho Xereca, tu sabe, o torcedor tá querendo te apoiar, tá querendo estar contigo. Não pode errar gol, bicho. É o maior problema do Flamengo. Tá? É o maior problema do Flamengo. Bom, falando assim, eu tô falando que é o maior problema do Flamengo, contando que o Arrascaeta tá em campo, né? Porque sem o Arrascaeta em campo, o maior problema é o nosso meia. Sem o Arrascaeta, com o Arrascaeta em campo, o problema do Flamengo é sempre demorar para matar o jogo. Hoje podia ter sido com mais tranquilidade. Juninho perde esse gol que é imperdível, onde era para ele dar um tapa, né? Era para ele virar de lado e dar o um tapa, né, nessa bola, que depois ele finaliza uma assim, o Arrasca finaliza uma assim, os dois finalizam do mesmo lado, cortando para dentro e finalizando, né? Ainda no primeiro tempo. E aí o Juninho depois acerta um chute espetacular de longe, cara, que quase foi mais chance de ser gol do que aquela que era fácil. Precisamos, ó, falar ele, precisamos daquela ajustada no taco, tá ligado? Precisamos passar aquele giz no taco aqui, porque tem que caprichar mais. O Flamengo não pode seguir perdendo essa quantidade de gols, porque uma hora faz falta. Eu só digo uma coisa para você: eu não vejo o Flamengo nos últimos jogos correndo risco de perder. E isso me encanta, e isso é um ponto que a gente tem que elogiar, bicho. A gente tem que elogiar amigo, a gente tem que elogiar amiga. Quem gosta de futebol tem que olhar para esse jogo e falar assim: legal, eu espero mais, eu também quero que o Boto traga logo um meia para substituir o Arrascaeta. Precisamos disso, é fundamental. O Felipe Luiz precisa começar a apostar mais em jogadores que são mais eficientes. Ele precisa corrigir esse problema quando não tiver Arrascaeta, se não vier ninguém, ele precisa botar o Gerson, era para botar o Alan do lado do Pulgar, se ele tirasse o Dela Cruz, para poder ter o Gerson ali no meio. Isso tudo o Felipe Luiz precisa corrigir. Mano. O Felipe Luiz, eu tô apaixonado por ele, mas ele comete erro como qualquer pessoa. Ele vai cometer erro, eu vou cometer erro, você vai cometer erro. Normal. O Felipe precisa ver que esse ele tá insistindo. A gente, quando não tem o Arrascaeta, ou quando a Arrascaeta cansa, ou quando a Arrascaeta não tá 100%, o meio tá sobrando no lugar mais perigoso do jogo. O meio ali tá ficando aberto. Ora você vai ter que fazer o Léo Ortiz e dar o bote lá na frente, a gente vai tomar um gol como a gente tomou contra o Inter. Ora você vai ver esse Clarão aparecer e o Wellington Rato fazer um gol na gente. É corrigir, são detalhes para corrigir, mas fato é que hoje o Flamengo já está na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu falei para você que o Flamengo vai brigar pelo título brasileiro e assim, é o favorito para mim, não vou ficar fugindo aqui do favoritismo do Flamengo. E eu não vejo o Flamengo correndo risco de perder. Já estamos lá com 4 pontos, igualando todo mundo, ninguém venceu 2 jogos. Ótimo. Perdemos a chance de fazer os 3 pontos em casa contra o Inter, recuperamos fora de casa e igualamos com todo mundo. Campeonato, então, com 4 pontos, todos os líderes, se eu não me engano, são 7 times. Não sei como estão os jogos de agora, né? Mas, a priori, 7 times estão ali com 4 pontos. Legal, vamos embora continuar, acelerar e ver o que o Felipe Luiz vai fazer para o jogo do meio da semana, porque ele controlou a minutagem de alguns jogadores. É isso. Eu não vejo o Flamengo correndo risco de perder. Ainda precisa ter mais efetividade para que a gente ganhe jogos com mais facilidade, com placares mais plásticos, mais elásticos. Agora, que tá bonito de ver, tá? E você que quer caçar problema, e você que no meio do jogo já tava xingando a Arrascaeta, bicho. No meio do jogo tá xingando a Arrascaeta. Você que tá vendo um problema no Rossi, falando que toda bola que vai no gol o Rossi toma. Você tá achando realmente que esse gol é um gol que porra, nem o Goicoechea pegaria, o Tafarel não pegaria essa bola, ninguém pegaria. Para você que tá tentando caçar um problema, para você que tá dizendo que o Juninho é ruim, meu irmão, o cara finalizou uma bonita, outra no travessão, tem que ajustar, vai ter que
O Pedro erra gol pra cacete também, velho. O Pedro é o melhor atacante do futebol mundial, melhor que o Haaland. Exagerei um pouco. O Pedro é o maior atacante do Brasil, sem dúvida nenhuma, da América do Sul, e perde gol. É normal, galera. Tem que ajustar, tem que dar confiança e uma hora a bola entra. Tá? O Juninho acabou de chegar. A gente tem que cobrar mais dos outros que estão ali e que já erram desde 2019. Desse a gente tem que pedir o taco mais... é foda. O taco com giz. Beleza? O Bruno Henrique, parece que o Bruno Henrique tá passando giz no taco dele. Sempre. O Bruno chegou, entrou e caixa. Mais um golzinho. Vitória do Flamengo. De novo. Líder do Campeonato Brasileiro. 3 pontos fora de casa na Libertadores da América. Vencendo. Sem correr risco de perder. Sem correr risco de derrota. Não tive, não vi nos últimos jogos um momento onde eu falo assim, Flamengo pode perder. Não vi. Acho que é um claro momento de apoiar o Flamengo e apostar na evolução e cobrar uma pessoa. José Boto. Ele tem que ser cobrado porque tem que acelerar a vinda de um meia reserva pro Arrascaeta. É só ele que a gente tem que cobrar agora e também não é cobrar porque o trabalho é ruim não, tá espetáculo, eu tô amando o Boto. Tá? Estou apaixonado pelo Boto, pelo Felipe, tô achando que tá tudo dando certo. Só que o Boto precisa achar alguém pra gente rápido, beleza? Para essa posição aí. E o Felipe corrigir alguns detalhezinhos. Legal? É isso? Bruno Henrique resolveu o jogo, botamos 3 pontinhos na casa e vambora. Líder do Campeonato Brasileiro, junto com mais alguns times aí, e também bem na Libertadores da América. Eu tô tranquilão, tô numa boa, vou curtir o batidão agora, valeu? E você, gostou desse vídeo? Curte? Mas curte mesmo, não finge que vai curtir não, bicho, é de graça. É só apertar o botão do like. E se você não gostou do vídeo, aperta o botão do like e diz por que você não gostou nos comentários. Tá? Mas aperta o botão do like, porque assim, me ajuda. Eu não gosto de você, Felipe. Tá, vai ver outro canal, cara. Se você tá aqui é porque alguma coisinha você gosta de mim, velho. Tá ligado? Então aperta o botão do like mesmo que você discorde da minha opinião. Valeu? É isso? Aproveita para se inscrever no canal e mandar para mais pessoas, porque eu fui. Hasta lá próxima, bebês. Tchau. Vá.